Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje ouvimos na primeira leitura da missa, do livro dos Atos dos Apóstolos, uma história surpreendente. Todos os Atos dos Apóstolos surpreendem por serem uma aventura. Mas hoje ouvimos a seguinte passagem. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedónio estava de pé diante dele e fazia-lhe este pedido: passa a Macedónia e vem ajudar-nos. Logo que ele teve esta visão, procurámos partir para a Macedónia, convencidos de que Deus nos chamava para anunciar ali o Evangelho. Assim narra São Lucas o início da evangelização naquilo que mais tarde seria a Europa. O macedónio que aparece em visão a São Paulo e o chama e pede ajuda, introduziu no Ocidente, que hoje é a Europa, o Evangelho, a luz da fé. A luz da fé que fez o seu caminho, primeiro em pleno Império Romano, e que depois, quando colapsou o Império Romano, quando as ruínas romanas se instalaram por todo o lado, depois das invasões bárbaras e depois da decadência do Império, foi construída uma sociedade, uma civilização, um modo de vida. Foi construída a Europa sobre o fundamento da fé, da evangelização introduzida nestes territórios por São Paulo. A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria de Deus encarnada, o Verbo de Deus, o Filho de Deus. A fé que permitiu que a Igreja e os santos e todos conseguissem manter todas as coisas boas e verdadeiras que da antiguidade tinham sido herdadas. A lei dos romanos, a fé pela justiça própria dos romanos, a procura da sabedoria e da verdade dos gregos, tudo isso unido pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo desejo de dar glória a Deus, de viver em paz, na paz que Cristo traz, procurando a justiça e vivendo na verdade. E assim se formou uma civilização europeia com base na fé, com base na evangelização. E esta civilização deu frutos tremendos, tremendamente espantosos, tremendos no sentido bom. Deu as universidades, as missões por este mundo fora, os descobrimentos, deu origem às catedrais e a tanta arte, a tanta música absolutamente espantosa e, sobretudo, a um modo de vida marcado pelo desejo de respeitar a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça, buscando a verdade e conformando a vida social pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vimos também ao Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Guimarães, berço da nacionalidade em Portugal. Portugal nasceu em Guimarães, né? Diz-se nos livros de história, e é verdade. E nós, aqui, hoje, temos, por isso, a origem da Europa, a origem de Portugal, e pedimos ao nosso Deus, pedimos a Jesus Cristo, neste tempo de oração, que nos ajude a recomeçar com um verdadeiro afã e elã evangelizador, a reconstruir dos escombros, da ruína, esta civilização em que vivemos, a sociedade em que vivemos, que está em ruínas. Hoje fala-se sobretudo de pós-verdade. A verdade já não é nada, né?
A filosofia já não é a busca da verdade, é a busca é tentar perceber uma linguagem, desconstruí-la e fazer, e perceber como é que ela se constrói. É o tempo da pós-verdade. A justiça e o direito já não são a expressão da lei natural e da sabedoria de Deus inscrita na realidade. Já é a força, o que o Estado ditar, o que o mais forte, o que a maioria ditar. E, portanto, destas ruínas da nova barbárie, da pós-verdade, da pós-justiça, é preciso refazer a nossa sociedade, a nossa Europa, o nosso Portugal. E só é possível fazê-lo com base na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvindo a palavra viva de Deus, vivendo a partir da sabedoria de Deus. Parece estranho fazer oração falando de história e falando de Europa e de Portugal. Parece assim um bocadinho nacionalista. Não é nacionalista. Nem é sequer o saudosismo eurocêntrico. Nem é sequer política no sentido estrito da palavra. É o desejo de evangelizar. É ouvir nas nossas sociedades a voz do macedónio que chama: vem ajudar-nos. E nós cristãos, que sabemos porque vivemos a nossa vida fundados em Jesus Cristo, sabemos o que é verdade e como se vive a justiça. E por isso somos mestres de vida social, mestres, peritos em humanidade, como diz o Concílio sobre a Igreja, peritos em humanidade. Somos aqueles que têm que ser, no meio do mundo, sal, luz, fermento, que renovem as nossas sociedades por dentro. Por dentro. Pelo modo como trabalhamos, pelo modo como vivemos na família, pelo modo como participamos na vida pública, pelo modo pelo modo como pensamos também a política. A política. Tudo isto é preciso rezar. É preciso levar a oração aos pés de Jesus e aos pés de Nossa Senhora neste santuário de Nossa Senhora da Penha. Mãe Santíssima, tu que és a fonte de onde entra neste mundo a sabedoria divina, o Filho de Deus, e tu que aqui em Guimarães nos ensinas a recomeçar o caminho da fé, levando-a a todos os cantos e a todas as realidades sociais. Ensina-nos a amar o teu Filho como Senhor e Rei de todas as coisas, como Cristo Rei. Ensina-nos a ser, na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa Europa, da pós-verdade, da pós-justiça, de tantas ruínas espirituais, tão fragmentada e ferida. Ajuda-nos a ser um recomeço. Para isso, querida Mãe, queremos que nos faças ouvir a voz dos nossos irmãos que dizem: vem ajudar-nos. Não podemos ficar insensíveis a este clamor. Vem ajudar-nos. Passa à vida nova e vem ajudar-nos. Como disse aquele macedónio a São Paulo, em visões. E encontrar em cada homem que pede ajuda porque está confuso e não sabe viver, porque pensa que a verdade não existe, que a justiça não se pode encontrar. Encontrar em cada homem que vive confuso uma voz que me diz: vem ajudar-nos, e Deus a chamar-nos, a manifestar-nos a sua vontade. No Evangelho da Missa de hoje, ouvimos Jesus a dizer aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos envia para o meio do mundo, não para sermos do mundo, mas para sermos dele
e a partir dele renovarmos, santificarmos, evangelizarmos, oferecermos a Deus todas as coisas. E sabemos que o mundo nos odeia. E sabemos que há muitas resistências. E sabemos que haverá muitas contrariedades se houver um testemunho cristão autêntico, audaz, que salte para a praça pública, que não esteja tímido e envergonhado, que saiba dar respostas. Haverá muita resistência, muito ódio, perseguições. Mas não interessa. O que interessa de verdade é ouvir a voz de Deus, que do coração da Europa, do coração das nossas sociedades, no meio de tanta gente confundida e perdida e a sofrer porque não sabe viver, porque não conhece o Filho de Deus, fundamento de todas as coisas, ouvir a sua voz que nos diz: vem ajudar-nos. Mãe Santíssima, aqui em Guimarães, onde nasceu Portugal, aqui da voz deste Macedónio, onde nasceu a Europa, ensina-nos a recomeçar com coragem o grande trabalho de evangelização. Tudo para a glória de Deus, tudo para o bem dos homens. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.